Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje, continuando a falar de continente africano, a gente vai falar, de geografia física da África, das paisagens africanas, do clima, da vegetação e de um fenômeno aí chamado de espelhamento. Então vamos lá. Então, primeira coisa, continente africano, vocês já conhecem, Essa altura não dá para falar que não reconhece a África. Quando a gente olha aí, vocês conseguem visualizar, deserto, E notem que tem deserto em cima e deserto embaixo. Verde mais clarinho aqui nessa região, E depois um verde mais escuro aqui na parte central, Então dá para ver que o continente africano ele vai ter uma diversidade muito grande de paisagens. E o que explica essa diversidade é o fato aí, do continente africano ser cortado, por essas três linhas imaginárias: o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio, que são linhas relacionadas à latitude, E notem que algumas coisas aí começam a coincidir, Lembrem-se que a linha do Equador está na posição de 0 grau, E aí, numa região em volta do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, aparece verde escuro. Depois, mais ou menos na mesma distância, começa a aparecer verde claro para baixo, verde claro para cima. E por fim, deserto aqui em cima, deserto aqui embaixo. Então, a latitude ela vai ter uma influência muito grande nas paisagens. E aí, se a gente for olhar as características de clima da África, isso vai ficando um pouquinho mais claro. Isso aqui é o mapa de Köppen, Os alunos de terceiro ano geralmente já conhecem Köppen. Ele criou ali um sistema de classificação climática e aqui, só para vocês entenderem, os vermelho, rosa estão relacionados à falta d'água, Então, assim, a umidade é muito, muito, muito baixa, Quanto mais vermelho aqui, menos umidade. E o azul escuro é o contrário, mais umidade. Então dá para ver, que aqui é muito úmido e por oposição aqui e aqui muito seco. Se a gente for olhar aqui com o nome que a gente conhece, que é pluviosidade, a gente vê que algumas coisas elas se repetem, que é a região mais seca e a região aqui mais úmida. Aqui são dois outros mapas que mostram um pouquinho, média de temperatura em graus, Então aqui é a região mais quente, e de precipitação no continente africano aí ao longo de um período aí de 29 anos. E aí, vem aquilo que a gente já conhece, que a gente já sabe lidar, que são os mapas de clima e de vegetação. Não é por acaso que eu coloquei um do lado do outro, tá? Porque eu quero que vocês percebam que cada tipo de clima corresponde, sempre a um determinado tipo de vegetação. Então notem, que aqui em cima clima mediterrâneo. Então vai ter vegetação mediterrânea. Depois, clima desértico, Aparece aqui, estepes e vegetação desértica. Depois, clima tropical, é a área da savana. E por fim, no clima equatorial, é a área da floresta equatorial. E aí a gente consegue visualizar melhor o tal do espelhamento. A gente vê que as paisagens elas vão se repetir ao norte do Equador e ao sul do Equador.
Então vamos dar uma olhada ó, em qual que é o tipo de vegetação de cada lugarzinho aí da África. Então começa aqui em cima, né? Vegetação mediterrânea. É a vegetação de maquis ou garrigues, né? É uma vegetação de transição. Aparece ali gramíneas das estepes, né? Aparece algumas poucas árvores e cactáceas, xerófitas, né? Que são plantas aí de climas mais áridos do deserto. Área aqui do deserto do Saara, né? Então, ao norte aí a gente vai ter o deserto do Saara, ocupando toda essa região aqui. A gente às vezes tem imagem, né, que o deserto do Saara é só dunas, mas na verdade a gente vai ter ali deserto de pedra também, em muitas partes, né? E aí tem algumas palavras, acho que são árabes, né, para designar os tipos de deserto diferentes, né? São os ergues, quando é só areia, dunas, regues, que são esse deserto mais pedregoso, e as ramadas, né, que são esses blocos gigantes aqui no meio da área pedregosa. Tá? Então, ergue, regue e ramada. No deserto, às vezes tem algum afloramento ali de água, né, que formam os oásis. Os oásis são muito importantes, né, porque na época ali das diferentes caravanas, né, até hoje tem povos nômades que moram aí no deserto, né, eles precisam andar de um lugar para o outro e o oásis é como se fosse um ponto de reabastecimento, né. Percebam que tem vários oásis aí no meio do deserto do Saara. Essa aqui é uma notícia recente, né? Envolve aí a descoberta de árvores numa área do deserto do Saara, mais ao sul, né? Então, usando aí uma tecnologia de imagem de satélite, os caras começaram a contar árvores no deserto do Saara e chegaram aí a um número impressionante, né? De 1,8 bilhão de árvores, né? Ninguém achava que tinha tanta árvore assim, e só nesse pedacinho aqui do deserto, né? Ao sul ali do continente africano tem o deserto da Namíbia, ou o deserto do Kalahari, né, que vai pegar aqui parte do sul da África. A areia ali, né, ela é de coloração diferente. Tá? E no deserto do Kalahari, no litoral ali da Namíbia, tem um lugar que é muito famoso, que é a Costa dos Esqueletos. É um lugar onde o deserto avançou sobre o mar, então navios que estavam naufragados ou encalhados nessa costa ali do deserto, eles foram parar tipo 50, 100 metros para dentro do deserto, né? E é um lugar de paisagens bem, bem surreais, tá? Costa dos Esqueletos. Para cima e para baixo, né, vai ter as estepes. As estepes, ela é um tipo de vegetação que vai ter mais gramíneas, poucas árvores, tá? A gente geralmente chama de estepe, né, quando essas gramíneas aparecem próximas de deserto. Vocês vão ver, daqui a pouco vai aparecer a savana. A diferença entre a estepe e a savana está na quantidade de árvores, no tamanho das árvores e no tempo que a vegetação fica verdinha. Né? A estepe geralmente ela fica mais seca. Né? Os animais eles vão transitando aí por todos esses espaços. Né? A savana, como vocês podem visualizar, ela tem muito mais árvores. Né? Mas dá para perceber que alguns é o lar dos bichos legais da África, né, que a gente gosta bastante de ver. Quem vai no zoológico procura esses animais, ou documentários de bicho ali, Animal Planet, por exemplo, todo mundo que assiste esse negócio quer ver os bichos africanos, que são bem diferentes dos bichos que a gente tem aqui. Aqui eu peguei essa foto com um monte de leão, né, na savana, no período de seca, dá para ver como a cor do leão, né, ela vai permitir aí um mimetismo, né, a camuflagem natural dele aí na paisagem. Para quem já assistiu o Rei Leão é o lugar da savana, né? Então, todo o filme do Rei Leão ele se passa ali na savana. Aqui eu peguei umas fotos da internet comparando o Rei Leão em desenho com o Rei Leão. Eu não sei o nome desses negócios, que faz filme com desenho. Mas de real alguma coisa.
De qualquer forma, eu não assisti ainda essa versão do Rei Leão, mas eu assisti várias vezes a versão antiga do Rei Leão, um filme que eu adoro. E as paisagens, né, da savana, elas são bem retratadas. Aqui é o Monte Kilimanjaro, né, as manadas de animais aí, de elefantes no caso, né, migrando de um lugar para o outro atrás de alimento. E aí, por fim, né, na região central do continente africano, a gente chega na área de floresta. É a floresta do Congo, né? É uma floresta equatorial parecida com a floresta amazônica, só que ali tem bichos diferentes, né? Como os gorilas, por exemplo. Então, por conta disso, né, que a gente chama a África, né, de continente espelhado. Então, notem, né, tem floresta ao norte do Equador e ao sul do Equador. Tem savana, que é esse verde intermediário aqui entre o mais claro e o mais escuro, nessa região toda aqui. Tem a estepe, aqui na beira do deserto. Tem a vegetação de deserto aqui em cima e aqui embaixo. E vai ter vegetação mediterrânea, né, aqui no extremo norte e no extremo sul do continente africano. Gente, as paisagens africanas, né, elas apareceram em bastante questões, essa questão do espelhamento, né, eu pus aqui 2 exercícios que falam, né, do espelhamento, e uma questão que eu gosto muito da FUVEST, que ela pede para falar de geologia, né, para quem a gente já viu geologia na aula anterior, né, na aula 2 sobre a África, clima e vegetação, né, então ela pede para dar características tanto da geologia quanto do clima e quanto da vegetação dos diferentes lugares. Então, geografia física é sempre muito, muito, muito importante. Obrigadão a todos pela atenção. Tchau, tchau.